Há poucos dias atrás veio um cliente no escritório me perguntar se mais valia a pena pagar o INSS ou investir na bolsa de valores, comprar ações. Isso é mais ou menos a mesma coisa que perguntar se a pessoa deve casar ou comprar uma bicicleta, totalmente diferente. Meu nome é Otávio Salum e hoje eu vou dizer para você se você deve ou não pagar o INSS. Vem comigo. Antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente saber sobre essa opção, digamos assim, de pagar o INSS. Normalmente, quando as pessoas vêm no escritório onde eu trabalho me perguntar se elas deveriam, será que eu pago o INSS ou não, é porque elas têm a obrigação de pagar o INSS. Assim, pessoal, eu já falei outras vezes, mas para quem nunca viu o outro vídeo, o INSS ele é um grande seguro, ele é um seguro público e obrigatório. Se você não paga, você não recebe. Existe exceção, mas essa é a regra. Quando você trabalha e você tem renda, você tem que pagar o INSS, tá? Algumas pessoas acham que, porque eu sou autônomo, daí eu pago quando eu quiser e se eu quiser, mas na verdade não é assim que funciona. O autônomo, na verdade, que a gente chama, tecnicamente, de acordo com a lei, ele é chamado de contribuinte individual. E aqui na descrição do vídeo eu vou até colocar para vocês, transcrever o trecho da lei que diz quem são os contribuintes individuais. E quando a gente fala de contribuinte individual, seria o autônomo que o pessoal fala, quer dizer que eles têm obrigação de pagar o INSS sobre os rendimentos que eles ganham. Via de regra, o autônomo ele tem que contribuir sobre 20%, com 20% do que ele ganha. O autônomo utilizando a expressão corriqueira, né? Então um advogado, um dentista, um titular de firma individual, se ele ganha 3 mil reais, ele vai ter que contribuir em regra com 20% sobre isso, no caso 600 reais. Como sempre, como de praxe, há sempre exceções que eu não vou trazer aqui, tá? Se mesmo que você seja aposentado, eu sou advogado, mas eu sou aposentado, então eu continuo trabalhando, mas não vou pagar. Não, tá errado. Você tem obrigação de pagar e se você não estiver pagando, você está praticando crime de sonegação fiscal. É comum, eu já vi, presenciei diversas vezes, já tive essa conversa com clientes, com conhecidos, e teve até um caso que uma pessoa falou para mim, olha, já sou aposentado e tal, e continuava trabalhando e não recolhia o INSS. Eu falava, olha, você tem que recolher o INSS. Não, mas eu já sou aposentado, esse valor que eu contribuí, que eu pagar depois, não vai trazer nada para mim. E de fato não vai mudar o valor da sua aposentadoria, não vai dar um auxílio doença se você precisar, e daí, só que é o seguinte, só que está na lei. A partir do momento que está na lei, não interessa se você concorda ou não, você tem que cumprir o que está na lei, certo? E se você não cumprir o que está na lei, isso, como eu falei ainda há pouco, é considerado um crime de sonegação fiscal. E se você ficar devendo para a Receita Federal, não sei se você sabe, mas o INSS e a Receita, eles são já há alguns anos, eles são juntos, né? Então, se a Receita descobrir que você está sonegando, isso eles podem descobrir, tem em mente que se tem uma coisa que funciona bem no Brasil é a Receita Federal, pessoal. Se eles começarem a cruzar o seu cartão de crédito, sua conta bancária e de alguma maneira eles souberem e quiserem vir atrás de você, muito provavelmente eles vão conseguir ver que você está sonegando. Como assim a pessoa está recebendo R$ 1.500 de aposentadoria, mas está tendo uma movimentação acima disso e não está tendo recolhimento para o INSS? Como é que isso funciona? Então, essa pessoa, a Receita vai intimar essa pessoa, claro que não é sempre que acontece, mas se acontecer, a Receita vai lhe cobrar o valor que eles entendem devido, vai lhe cobrar juros, vai lhe cobrar correção e vai aplicar uma multa. Então, se você deve 5, certamente essa dívida tranquilamente passa de 10 mil reais, porque também dever para a Receita Federal não é sempre complicado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é comum muitas vezes, eu não estou aqui fazendo juízo de valores, mas que as pessoas, sou aposentado, não vou mais contribuir e tal, você tem a obrigação de contribuir, não é uma opção, caso você continue trabalhando, logicamente. O pessoal costuma criticar bastante o INSS, eu também já os critiquei várias vezes, a gente vê até vídeo na internet, principalmente o pessoal que fala de finanças e tal, será que vale pagar o INSS, será que não vale e tal, vou economizar esse dinheiro para pagar uma aposentadoria complementar, investir na bolsa. Mas assim, pessoal, o INSS ele não é um investimento, ele é um seguro obrigatório, mas caso você não seja obrigado a pagar, caso o dono de casa, estagiário, mesmo assim há a opção de pagar como facultativo. O INSS é o seguro, você pode ter certeza, mais seguro que você pode encontrar. E completo também. Nenhuma previdência complementar, nenhum tipo de investimento vai lhe dar opção de auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão. Eles podem dar essas opções, mas certamente cada opção a mais
muito provavelmente eles vão cobrar um gatilho a mais por isso. Caso, não, eu quero ter um direito a um auxílio-doença, você contratando uma previdência complementar, você vai ter que pagar mais. Então, e o INSS ele tem tudo isso. Uma vez que você é segurado do INSS, você pega o bolo todo. Você não vai ficar rico pagando o INSS, mas certamente é o mais seguro de todos eles. E eu digo mais seguro pelo seguinte, porque o INSS, embora tenha um histórico de várias ações judiciais contra tudo isso, mas o INSS não deixa de pagar os seus beneficiários. Eu, pelo menos, não desconheço que o INSS tenha mesmo atrasado um valor de um benefício previdenciário. Às vezes eles cortam um benefício indevidamente e tal, mas eles não atrasam o pagamento. E isso é uma segurança para o INSS, para você deixar de receber do INSS só se o Brasil tiver todo esfacelado, né? E nesse caso, com certeza, a sua previdência complementar, ela também vai estar muito prejudicada. O pessoal também costuma argumentar, não, mas eu estou fazendo minha previdência complementar numa empresa grande, num banco grande, sólido. Só que quando a gente fala de previdência privada, previdência complementar, a gente tem que pensar que a gente está fazendo um negócio para daqui a 20, 30, 40 anos lá na frente. E será que esse banco que é sólido hoje, pode falar, os dois bancos privados, pelo menos mais sólidos, maiores, são o Itaú e o Bradesco, mas será que esses bancos eles serão assim sólidos em 30 anos, em 40 anos? A gente já teve muitos bancos que eram considerados firmes, que sólidos, que não ia dar problema. No final dos anos 90 a gente tinha grandes bancos ali, o Banco Real. O melhor está no Real. Banco Real, o banco que faz mais por seus clientes. O Banco Nacional, que patrocinava o Ayrton Senna. Você vai ver agora mais uma prova de que o Nacional entende muito de investimentos. As outras estão em qualquer agência do Nacional. Nacional, investimentos que vivem na frente. Esses bancos eles quebraram. E daí talvez ainda você pense, não, mas tem a SUSEP, né, que organiza os seguros e tal, eles podem, eles vão garantir se der um inadimplemento de algum banco, e de fato, em tese, eles até que têm que garantir, mas será que se um banco desse quebrar e começar a quebradeira de banco, será que a SUSEP vai ter dinheiro, vai ter condições de aguentar essa quebradeira toda? Bom, eu tenho minhas dúvidas se eles vão conseguir segurar uma eventual quebradeira de bancos e ter que indenizar esse pessoal todo. Daí talvez você esteja se perguntando, tá, mas Otávio, não vale a pena pagar uma previdência complementar? E sim, eu respondo que sim, vale a pena. Eu inclusive tenho uma previdência complementar própria, só que como o nome já diz, a previdência ela é para complementar. Então uma pessoa tem o INSS, ou no caso um servidor público, mas aqui eu falo de regime geral, a pessoa tem o INSS e paga essa previdência complementar. Eu acho que esse seria o ideal. Claro que cada um vai saber onde aperta, né, as suas condições financeiras e tal. Mas se você for pagar também, se você quiser contratar uma previdência complementar, sugiro que você olhe no site da SUSEP. Tem o link, eu vou deixar na descrição do vídeo, onde explica os tipos de previdência, porque né, existem várias modalidades. Daí você também é interessante que quando você contratar, você veja as taxas que vai pagar, você veja a instituição que você vai contratar. É importante contratar uma instituição qualificada, porque, enfim, vai contratar uma instituição às vezes nova, não que eles não sejam qualificados, mas como eu já falei, a gente tá aqui num projeto de 30, 40 anos. Então, tire um pouco do seu tempo para pesquisar sobre isso, as taxas que você vai pagar, o tipo de previdência complementar que você vai fazer. Verifique todas essas informações. Talvez você pense, mas poxa, vou perder tempo olhando isso. Olha, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde e das suas finanças, que é justamente isso, quando a gente fala de previdência, a gente fala de saúde e a gente fala de finanças, então realmente você está numa situação bem complicada. Aproveitando o gancho para falar de outros investimentos, porque quando a gente fala de previdência, a gente fala do futuro, do seu futuro. Então, se a pessoa tem condições, se a pessoa gosta de dar uma olhada, é interessante ver, por que não, outros tipos de investimento. Um dos que o pessoal mais gosta é do Tesouro Direto, que ele é realmente extremo, ele é bem seguro, claro, não rende tanto, mas ele é bem seguro. O Tesouro Direto são títulos emitidos pelo governo, então existem vários tipos de Tesouro Direto. Também é importante, quando você vai se meter a fazer alguma coisa, você tem que pelo menos ter uma noção básica. Eu também vou deixar um link aqui embaixo, você pode fazer algumas simulações do Tesouro Direto, para você ver, porque tem modalidades, às vezes o pessoal contrata um tesouro, um título de 5, 10, 15 anos e quer retirar antes, acaba perdendo um pouco e faz uma confusão, e porque o troço não funciona, é que na verdade não é que não funciona, ela que tirou errado, tirou antes do tempo, contratou alguma coisa sem saber o que estava contratando. Mas esse Tesouro Direto ele é considerado por muitos, inclusive ele é mais garantido do que a poupança, porque o tesouro são títulos que o governo vai lhe pagar, a poupança ela está ali no banco. Se o banco que tiver o seu dinheiro quebrar, adeus o seu dinheiro.
existem diversos outros tipos de investimentos, CDB, debentures e até as ações, a Bolsa de Valores. E eu estou falando isso justamente para chegar naquela primeira questão que eu falei na introdução, do cliente que me perguntou. Se você quer ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro, ficar rico com INSS ou com investimentos seguros, você vai ter que partir para o risco. Mas a gente está falando se você quer partir para o risco, me parece que você deveria pelo menos ter uma base. Essa base que muitas vezes é obrigatória é o INSS. Então seria interessante você pagar o INSS e eventualmente daí ver outro tipo de investimento, partir para algo mais arriscado. Agora são coisas totalmente diferentes. Essa é a mensagem que eu queria passar. Você pagar o INSS, que muitas vezes é obrigatório na maioria das vezes, ou mesmo que seja facultativo, mas você está fazendo alguma coisa altamente segura. Ou você vai, sei lá, para o mercado financeiro, que é bem interessante também, só que pode ter algum problema, dependendo da política da empresa onde você investe seu dinheiro, você pode vir a perder seu dinheiro ou ter se não integralmente, mas uma perda grande. Então, via de regra, quanto mais seguro o investimento, menos ele vai lhe dar, só que maior é a garantia. É claro que você não vai ficar rico investindo no INSS, só que quando a gente fala do INSS não é um investimento, é uma segurança, é o mais seguro que existe, provavelmente, e além disso é o mais completo, como eu já falei. Alguns canais vocês vão ver o pessoal falando de finanças, mas o dinheiro que eu coloquei, que eu paguei no INSS, eu poderia ter colocado na previdência complementar, poderia ter investido na ação tal, só que de fato talvez você poderia ter ganho, mas poderia ter perdido. E além disso, e se nesse meio tempo você se acidenta, precisa do auxílio doença, ou se vem a falecer e vai deixar um benefício de pensão por morte para o seu dependente, para o seu filho, para sua esposa, para o seu esposo, será que esses outros tipos de investimento vão ter essas opções tão completas como o INSS? Talvez alguns até tenham, só que certamente você vai estar pagando muito a mais por isso, porque é uma espécie de um bônus. Então vale com certeza a pena pagar o INSS, porque é uma garantia que você tem. Se você tem condições, sim, dê uma olhada em outros tipos de investimento, pois isso vai lhe garantir o futuro. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, passa para frente, se inscreve no canal para ficar sempre informado. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço a todos.